Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira. E estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje quem vem com a gente é a Cláudia Toledo, uma psicanalista, palestrante, master practitioner e consteladora familiar também. A gente vai fazer um bate-papo aqui sobre saúde emocional. A Cláudia está trazendo para a gente aqui um pouquinho desse conteúdo acumulado ao longo dos anos aqui, né, Cláudia? Isso. Com outras informações também, mas calma, nem vou falar muito, vou deixar ela falar. Enquanto isso, já aproveita, já curte esse episódio para ajudar a gente aqui no canal, para poder divulgar mais. A gente vai falar sobre saúde emocional, que está tão... Graças a Deus, a gente estava falando bastante sobre isso hoje, né? Então, já curte. E eu tenho certeza que você vai querer mandar depois desse episódio para pelo menos uma pessoa que vai precisar ouvir o que a gente está falando aqui. Cláudia, seja muito bem-vinda. Me conta um pouquinho primeiro quem é a Cláudia, esse monte de gente, esse monte de Cláudia que a gente tem dentro da Cláudia. Conta um pouquinho para mim de quem é você. Então, Roberta, primeiro, obrigada aí pelo convite. E a Cláudia, ela se reinventa. Eu sou muito resiliente. Então, eu passei por vários processos, depressão, ansiedade, mas foi com a morte da minha irmã que eu comecei o meu autoconhecimento, né? E foi nesse autoconhecimento que eu comecei se fazer de cursos, mas todos os cursos que eu fiz era mais para mim, para minha busca interior. E foi então que aí eu comecei a aparecer as coisas, eu comecei a me identificar muito com isso. Aí eu fiz o curso de psicanálise, comecei a atender, né, individualmente, e aí uma coisa foi somando a outra, e cada vez eu mergulhando mais e mais. E todos os processos eu sempre passo, então eu sei, né, a vivência. E hoje, como você falou, a saúde mental está tendo muito alta, graças a Deus, porque quando eu tive a depressão, era uma coisa muito, assim, psiquiatra tá louco, né? Então eu tinha até preconceito em falar em doença mental. Uhum. Eu tô lembrando aqui. Primeiro, vamos só colocar aqui quando foi isso, né? Porque você disse que entrou num processo quando você perdeu a sua irmã. E a gente está falando de que ano isso? Faz mais ou menos 8 anos. 8 anos. É. E aí que você começou a mergulhar nessa busca. Eu vi aqui o teu currículo, a gente tem diversas formações. Tem uma que depois eu quero que você entre um pouquinho mais a fundo, que foi um curso em Harvard que você fez sobre felicidade, é isso, né? Isso, esse foi o último desse ano. Foi o último, a gente vai falar um pouquinho desse, mas eu queria que você me falasse, porque assim, a gente está falando de 8 anos atrás, que realmente ainda era um tabu a gente falar sobre depressão, sobre qualquer outro assunto que fosse da saúde mental. E eu falo isso por experiência própria, porque quando eu tive o meu processo, isso há mais de 15 anos atrás, eu também tinha preconceito. Preconceito contra a própria doença. Então, isso também atrapalha o diagnóstico e, consequentemente, a cura, o processo de cura. Fala um pouquinho dessa tua visão, como que foi esse teu despertar para entender, porque tem esse tabu, né? E eu sei que você também você também trabalhou em banco. Trabalhei. Né? Você não contou essa parte? Não, essa parte a gente esquece. Em 2000, então eu vou fazer um resuminho rápido da minha história. Né? Eu trabalhei em banco e saí em 2000. Aí depois eu tive um comércio, e nesse comércio era uma loja no Shopping Parque Balneário, Juju e Companhia, era um calçado infantil. Uhum. E eu sofri um estelionato. Uau. Um estelionato, mas assim, com quadrilha mesmo. A mulher falsificava documentos, enfim. E com esse estelionato, eu falei assim, eu esperta, caí num golpe. E isso me causou a depressão, né? Então, eu fui por um evento. Aí, em 2010, eu tive depressão. E depois, eu fiquei 1 ano tomando antidepressivo. Tive uma depressão, a minha depressão foi muito forte mesmo. Eu não conseguia levantar da cama. Quem me levantava da cama era a minha filhinha, que tinha 3 anos, que falava, mãe, olha a janela.
Tá vendo azul? Então, é porque tem que levantar. Então, pelo esforço, eu fazia um esforço tremendo. Então, eu passei por esse processo. Então, eu sei bem o que é ansiedade. Por isso que eu trabalho, meu foco principal é gestão emocional e ansiedade. Por quê? Porque eu sei o que é. Ir 3 vezes no pronto-socorro achando que você está infartando. E nada. É taquicardia, é aquela palpitação. E aí eu fiz o tratamento com o psiquiatra, melhorei. E quando a minha irmã faleceu, que foi 4 anos depois, aí eu tive uma queda, assim, porque eu perdi pai, perdi a avó, que eu amava muito, mas eu não estava preparada para perder uma irmã. E aí eu achava que eu fosse entrar também em depressão. Aí eu tenho uma amiga que ela me chamou para fazer umas terapias alternativas, né? Na época a gente chamava de terapia alternativa. E aí eu fiz um processo de hipnose, que foi muito bom. E aí eu comecei, nesse processo, de hipnose, a gente limpa, depois ressignifica e depois a gente planta. E no plantar, a última sessão, eu vou falar assim, vou plantar prosperidade, dinheiro, já estava lá com a minha mente, né? Só que quando a gente trabalha com o inconsciente, é totalmente diferente da nossa consciência. E eu amo trabalhar com o inconsciente também. Aí eu fui plantar. Quando eu plantei, aí falava assim, eu quero ajudar as pessoas. Aí eu comecei a passar assim, eu falava, o que é isso que está acontecendo? Né? Aí eu peguei e falei assim, não, Cláudia, vamos ver isso, né? Vamos mergulhar. E eu comecei a buscar essas procuras. Eu comecei os estudos com as técnicas complementares e energéticas. Eu comecei com Reiki. Né? E aí eu fui começando a estudar, começando a ver que a gente é um corpo integrativo. Aí me apaixonei pela neurociência, aí eu comecei a estudar a nossa mente, os nossos neurônios. Aí eu fui para a psicanálise, e aí eu não parei agora, em 2025, com o curso de Harvard sobre gerenciamento, que vai ser o foco da minha palestra. Né? Entendi. Olha só, olha essa experiência que você está trazendo. Você começou um processo de cura, acreditando que você talvez fosse só finalizar ali. Você falou bem do plantio, né, da hora de semear. Você falou sobre essa questão de vou plantar prosperidade, vou plantar, porque a gente está num mundo material e a gente acredita que isso vai ser a solução dos nossos problemas. Só que você já tinha passado por um processo, que é um processo depressivo, você já tinha passado por vários episódios que te levaram até esse momento, e aí, quando chegou a hora de você, daqui para frente, o que vai ser daqui para frente, você entende o porquê que você passou por isso, porque nada é em vão na nossa vida, né? Todas as experiências, por mais traumáticas que sejam, elas trazem a gente para a nossa essência primordial, e aí você escolhe, não, vou trabalhar com isso e vou ser guia para outras pessoas que já estiveram no meu lugar. Exato. Foi exatamente isso que aconteceu, como se fosse mesmo a minha missão, entendeu? Porque eu sempre tive isso dentro de mim. Eu sempre tive esse lado da espiritualidade, que nem você mencionou no outro podcast, que é totalmente diferente da religião. E eu sempre tive isso voltado dentro de mim. Só que eu não sabia trabalhar. E eu achava que isso seria só para mim. E não que eu tinha que levar e ajudar outras pessoas. Porque tem que transbordar, né, Cláudia? Você é uma pessoa que transborda. Ela é quietinha assim, viu, gente? Ela é toda contida, mas vocês não têm noção do que tem dentro dessa mulher e como ela passa isso. Eu sou uma das felizardas, né? Que posso ter aqui a Cláudia como uma pessoa próxima, e ela traz realmente ela transborda tudo isso que ela passou de uma forma de transformar realmente. Ela pegou aquele fardo, aquela coisa que pesada, que muitas vezes, né, para a pessoa é pesado. Sim, a nossa dor é sempre a maior dor do mundo, né? Quem está na pele ali sempre está com a maior dor do mundo. E aí você traz essa experiência. E aí vamos falar um pouquinho desse teu projeto, que eu sei que você já trabalha há algum tempo, que é dos ansiosos assumidos. Exato. Então, quando eu comecei a atender com a psicanálise nos individuais, eu fazia o método, né, psicanalista, né, tinha os orientadores, fazia todo o esquema. Porém, eu percebia que muitas vezes... Desculpa, eu só estou vendo aqui sua produção, porque eu acho que
que não está focado em você. Pode continuar, por favor, desculpa. Ah, tá. Então, quando eu comecei com o curso, né, atendendo com a psicanálise, eu percebia que as pessoas e sempre me procuravam com a queixa principal, ansiedade, né, que não é coincidência, eu não acredito em coincidências. E eu fui atendendo e eu sabia que com as outras bagagens que eu tinha, eu podia acelerar esse processo. Porque assim, a psicanálise eu adoro, né, eu uso muito, e aí eu comecei a falar assim, bom, mas isso daí tem questão familiar. Isso daí eu posso ajudar com uma técnica de PNL. Então, eu começava nas sessões a querer introduzir isso. Aí eu falava para os meus clientes, né? Falava assim, ó, a partir de hoje eu não vou ser mais a sua psicanalista e você é sua psicoterapeuta. Eu vou agregar isso, vocês aceitam? Aí aceitavam. E realmente o processo foi muito mais rápido. Por quê? Porque a gente traz informações do inconsciente. A gente usa técnicas que faz a pessoa ter um entendimento melhor. E o que acontece? Quando sai do consciente, vai para o consciente, você consegue enxergar e fala assim, bom, isso já passou. E o que a gente precisa é ressignificar. Então, a partir disso, eu falei assim, bom, Cláudia, agora está na hora de montar grupos, porque eu gosto de grupo, palco, palestra, multidão. Câmera, mesmo eu fico meio assim. Mesmo porque, só para a gente contextualizar isso, quando você trouxe, né, para mim essa proposta, a gente entendeu que, quando estamos em grupo, o individual é importante para tratar algumas questões, mas, quando a gente está em grupo, a gente consegue ver a dor do outro e consegue se encontrar no outro. Exato. Não é isso? Exatamente. Conta um pouquinho desse teu processo, de como ele funciona, de como ele surgiu, você já falou, né? Mas conta um pouquinho desse processo, de como que ele funciona. Eu gosto por ansiosos assumidos, eu gosto de grupos pequenos. Tá. Por quê? Você não precisa contar qual que é a sua dor para ninguém. Porque eu tenho uma anamnese, só eu que vou saber. Uhum. Agora, nas dinâmicas, por que eu preciso saber? Porque é para conduzir as dinâmicas. Tem dinâmicas, como eu disse, que são sistêmicas, que a gente chama de âncoras, que eu preciso saber. Você vai falar assim, ó, eu estou sentindo... As pessoas acham que estão loucas, porque pisa no papel e começa a ter lembranças, sensações, e é exatamente isso que a gente precisa. Então, você não vai precisar passar pelo seu evento. A gente é um grupo pequeno, eu gosto do máximo 10 pessoas, e eu procuro ter essa preocupação em não falar aquilo que o meu cliente ali não quer expor, né? Então, cada dinâmica, cada dia, cada encontro, são 8 encontros, eles funcionam. Eu explico uma parte de neurociência, dou uma visão de psicanálise para você entender a mente, sou de mindfulness, e tem uma técnica. E agora eu mudei o formato e você vai ter tipo uma lição de casa, entendeu? Por quê? Porque eu percebi que é preciso continuar esse processo, né? Então, são 8 encontros que realmente você não vai trabalhar só a ansiedade, mas você vai entender as suas emoções. E não existe autoconhecimento sem isso, sem o gerenciamento das suas emoções. O que essa emoção está querendo passar para você? Entendeu? Gente, eu vou falar uma coisa. Você falou um pouquinho, né? Você deu um spoiler dessa questão dos papéis, que a gente pisa no papel. Uhum. Eu sou uma pessoa mais cética, eu sou a pessoa das planilhas, eu sou a pessoa, né, do quadradinho. Aliás, você tem a gente vai falar também sobre isso, quero falar sobre isso. Mas, quando você traz essa questão dessas técnicas, essas ferramentas que você usa no meio do processo, às vezes a gente está falando aqui de pisar num papel e ninguém entende o que como é poderoso. E eu já participei de uma sessão dessa e eu, que sou a pessoa que preciso ver para crer, estava ali falando o que é isso? Porque, realmente, o inconsciente ele age de uma forma que, se a gente não toma consciência do inconsciente, ele vai acabar dominando a gente. E aí você traz isso, né, para a nossa realidade. Me fala um pouquinho, antes da gente entrar nessa questão do comportamento, que você traz bastante, né, nos teus processos, nos teus atendimentos. Me fala um pouquinho, quando a pessoa está nesses grupos de ansiosos assumidos, o AA. O AA. Quando a pessoa está... Quais são as transformações que você mais vê acontecer assim, nas pessoas que participam? Me conta umas transformações. Olha, várias delas eu posso relatar. A pessoa ela vomitava
de ansiedade, porque tem casos que a pessoa vomita de ansiedade. Nossa. E, com o meu tratamento, eu tenho depoimento no meu Instagram, ele parou. O Oswaldo parou de vomitar. Parou de tomar remédio para dormir, que tinha os remédios. Mas ele também fez a parte dele. Porque, assim, não é só a responsabilidade do terapeuta. A gente fala 50% é nossa e 50% é da pessoa. Né? Porque muitas pessoas também, às vezes, fogem. Tem um caso que eu gosto de falar, de uma cliente minha, que essa era o contrário, ela ficava dias sem comer. Dias sem comer. E aí, com todo o entendimento que ela teve, ela viu que tinha questões também familiares. Ela hoje está assim, transformada. Aí, o que acontece também? Né? As pessoas acabam, falam assim, estou bem, e acabam. Aí eu falo para ela, né? É uma cliente muito querida, aí eu falo assim, não é uma questão, gente, que você está carregando há anos, 30 anos, 40, que em 8 encontros, é um início, é um processo que você tem que continuar, mas é um processo que você vai começar assim, a se entender. É importante trazer isso, né, do jeito que você está trazendo aqui, porque muitas vezes a gente tem um comportamento de responsabilizar o outro pelos nossos resultados. Exato. Então, quando a gente... E aqui eu vou falar por mim, né, mas eu observo isso nas pessoas também. Quando a gente decide, enfim, buscar ajuda, seja através de um terapeuta, um psicólogo ou qualquer profissional da área de saúde, pode ser até um nutricionista, pode ser um personal trainer, a gente delega aquilo que a gente tem que fazer para o outro. Agora vou ficar magra, acabei de entrar paguei a academia, estou com personal, só que as pessoas esquecem que você tem que ir lá e fazer exercício, que é o que você trouxe aqui para a gente. O terapeuta, ele vai ajudar no processo, vai te guiar, vai te orientar, mas quem tem que fazer o trabalho é você. Exato. Né? Então, quando você traz essa questão da lição, né, de casa que você vai trazer, é realmente entender, ok, agora eu tenho alguém que vai me guiar para eu poder fazer o mais certo para poder sair dessa dor. E realmente não é, às vezes, 30 anos carregando um luto, muitas vezes, que você vai transformar. Não existe fórmula mágica de você, opa, acordei, como muita gente fala, acordei, não tenho mais isso. Não, você identificou, e aí você vai começar a trabalhar isso com o tempo, com ajuda. É isso, não é isso, Cláudia? Isso, porque a gente, no Grupo Ansiosos Assumidos, a gente dá as técnicas, entendeu, para você. A gente dá o mecanismo. Né? Teve uma pessoa, até agora que eu me lembrei, que participou do primeiro Ansiosos Assumidos, que ela teve um relato que ela falou para mim depois, que ela teve um aborrecimento com uma amiga, só que é uma amiga muito especial de infância. Ela tinha uma ligação muito grande. Uhum. E ela estava muito sentida. E num grupo, quando a gente começou a conversar, ela percebeu a importância, e ela falou assim, eu preciso conversar, porque a gente não é colocar as emoções embaixo do tapete e fingir que não esqueceu. Né? Não é falar assim, aquele apagão. Tem gente que fala assim, nossa, eu não lembro. Quando a pessoa fala isso, aí é que está o perigo. Né? Então, ela chegou e falou assim, não, eu vou falar. E aí ela chegou, no próximo encontro, né, no encontro seguinte, ela chegou e falou assim, Cláudia, eu fui, aconteceu isso, eu nem sabia, né, porque é isso que eu falei, a pessoa não precisa expor. Uhum. Né? Eu só planto. Tá. Aí ela falou assim, aconteceu isso, e eu agradeço, porque se eu não tivesse tido essa consciência, eu ia perder uma amiga que era importante. Olha. Então, são esses detalhes, entendeu? Que é o dia a dia que a gente valoriza e enche a gente de orgulho, né? E saber do meu propósito, da minha missão. Exatamente. Mesmo porque, quando você traz essa questão da ansiedade, você sempre fala, né, que a ansiedade ela é só a pontinha do iceberg. Sim. Na verdade, a gente vai procurar ajuda para tratar uma ansiedade, mas a gente está só, vamos ver o que está por trás disso, por baixo. O fundo, que é o inconsciente. É aí que entra um trabalho de um profissional como você para ajudar, porque não é fácil, e aqui eu falo por experiência própria, não é fácil a gente mergulhar nesse iceberg. Não. Né? Sabe por quê, Roberta? Eu falo assim, a gente fala pensando assim, eu estou ansioso. Aí, a ansiedade, primeiro, uma coisa que eu ia falar, assim como o medo, é um mecanismo de defesa nosso. Ninguém nunca vai acabar com a ansiedade, porque é uma emoção, ela vem, né, e domina. O que a gente não pode é deixar que isso domine a gente. Né? Então, aconteceu um evento. Eu vou
vou fazer uma entrevista de trabalho. Vai te dar ansiedade, né? Outro evento vai te dar ansiedade. Mas aquela ansiedade que dura por 6 meses, aí já é um processo que não é só uma ansiedade normal, é um transtorno, né? E aí, esse transtorno, muitas vezes, pode ser ocasionado também alguma coisa da infância. Por quê? Porque está lá no inconsciente. Então, baseado nisso, eu criei o e-book, né? Calma, a gente vai falar do e-book já. Eu sou a Ariana. A Ariana tem pressa. Não tem jeito. Eu sou a Ariana. Não interfere na minha pauta aqui, porque eu quero trazer muita coisa, porque esse assunto realmente é muito importante. Você falou dessa questão, né, de a gente sempre vai ter ansiedade. Sim, porque e eu acho que até é bom, porque quando, me corrija aqui se eu estiver errada, toda vez que a gente se desafia a fazer algo novo, vai dar uma ansiedade. Porque o novo é um mecanismo da gente... Opa, não, peraí, deixa eu ficar aqui. Vamos dar um exemplo bem prático. Hoje você ia vir aqui, é a primeira vez que você está aqui no podcast comigo. Deu uma ansiedade, não deu? Deu, mas assim, hoje eu tenho 100% do meu controle das minhas gestões. Mas por quê? Você trabalha isso através de todas as ferramentas que você Sim. traz. E, às vezes... e aí é esse ponto que eu quero falar para quem está aqui assistindo a gente. O fato de ter ansiedade, que você acabou de trazer, o fato de ter ansiedade pode estar atrelado a você fazer alguma coisa nova pela primeira vez. Uma ansiedade de felicidade também, uma espera de um filho, a espera de conquistar a casa nova, vou pegar a chave. Gente, tem ansiedade positiva. Isso, é exatamente isso. É não rotular tudo como uma coisa única, né? Não colocar tudo e numa normal caixinha. também. Exatamente. E aí... a gente vai falar um pouquinho do e-book. Aliás, me corrija aqui, a gente vai deixar um link promocional para as pessoas para terem esse e-book aqui. O que fala o e-book? Conta para a gente. Então, eu vou deixar o link que eu fiz, especial que você me orientou. E o e-book foi justamente para falar isso, que comparando o iceberg com a nossa mente, que isso já todo mundo já compara, né? Mas eu comparei a ansiedade. Que o que aparenta ser que é a nossa mente racional, primeiro é 5%, tem gente que fala que é 5%, 7%. E essa mente racional, ela é aquilo que a gente acha que a gente tem o controle. Só que quem tem o controle é aquilo que está lá embaixo, né, que é o nosso subconsciente e inconsciente. Então, aí é que estão os problemas. Por isso que eu falei que, muitas vezes, a ansiedade que você tem, que se você é uma pessoa muito ansiosa, pode ser causada na infância, pode ser causada até, olha, vai chocar agora, pela ancestralidade. Sim, pode ser passada pelo DNA, pelas feridas emocionais. Então, eu dei o quê? Uma pincelada, que, às vezes, essa ansiedade que você tem constante pode ser algo que seja lá no fundo, logo na infância, que você precisa ver. Então, aqui também, nesse e-book, eu dou exercícios para você começar a identificar. E um exercício, gente, que assim é muito fácil e até a neurociência já fala sobre a respiração. Então, esse ensino a respiração quadrada também no e-book, que você está nesse momento, se você respirar, começar a respirar da forma que estou ensinando aqui, você vai ver que a tua mente vai acelerar, o coração vai amenizar os batimentos cardíacos, a nossa mente, o cérebro vai oxigenar. Entendeu? Porque quando a gente está ansioso, a gente para a respiração, não sei se você já percebeu isso, e o cérebro não recebe. E isso é muito importante. E isso também é uma técnica milenar que vem através da yoga ou de Sim. qualquer outra prática que a gente traga essa questão da respiração, porque é voltar ao natural. O que é mais natural para a gente do que respirar? Não é isso? Então, para você que está aqui na descrição do vídeo tem um link promocional só para quem está assistindo aqui. A gente vai dizer... Vamos colocar uma palavra mágica para saber que as pessoas assistiram e colocaram? Vamos lá. Vamos. Qual que é a palavra mágica? Ansiosos assumidos. Ah, perfeito. Então, se você está aqui assistindo...
manda aqui, clica no link e manda Ansiosos Assumidos, porque a gente vai... a Cláudia tem um valor promocional para esse e-book que está incrível, vai chegar aí para você poder fazer exercícios, para você poder trazer um pouquinho de autocontrole. E aí, você falou uma coisa agora sobre essa questão da ansiedade ser trazida através também da nossa ancestralidade. E quando a gente fala sobre ancestralidade, a gente não está falando aqui numa questão de mágica, alguma coisa assim. Não, a gente está falando de comportamentos que a gente aprende. Porque, na verdade, a gente aprende mais através do comportamento que a gente observa do que das palavras que são faladas para a gente. Quando você traz isso, Cláudia, me traz muito uma ferramenta que você usa, que é para análise comportamental. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ferramenta que eu já fiz e é incrível e que te dá um direcionamento assim... Bom, não vou dar spoiler, deixa ela contar aqui para como que essa ferramenta, que é uma ferramenta super acessível, que você pode ter aí uma análise feita por um profissional, a Cláudia. Conta um pouquinho sobre essa ferramenta para a gente. Então, é o HMI, que é uma análise de perfil comportamental, é parecido com o DISC, que é os mais conhecidos, né? E o que ele fala? É um mapeamento. Você tem um mapa do teu comportamento da tua mente lá. Tá. Porque ele vai dizer se você é expressivo, o porquê que você é expressivo, você vai começar a se conhecer. Então, esse HMI é um autoconhecimento. Tanto é que eu estava lendo o seu, de novo, e fala muito bem sobre gestão emocional. São 4 letras e cada letra vai ter um comportamento. Então, vai te explicar o porquê. Então, você vai entender. Pode me usar. Então, você vai ter a letra aí de comportamento. Eu sou totalmente, que nem você fala assim, calma, não sei o quê. Eu tenho essa coisa de improviso. E você não, é o ver para crer. Então, são esses parâmetros de visão de um mundo, como age. São 150 páginas, não sei se eu falei. Não falei. São 150 páginas, e nessas páginas fala sobre carreira, sobre gestão de tempo, sobre palestras ou como oratória, sobre relacionamento. Tem casais que fazem, e depois disso eles começam a entender, agora eu entendo, porque é um comportamento que nasceu com ela, como se fosse o nosso chip, entendeu? Então, tem coisas que a gente já nasce natural e é assim, não que a gente não consiga mudar. Por isso que é legal, porque, por exemplo, um caso que eu tive. A pessoa queria ser palestrante, só que ela era muito tímida. Falar em público, né, melhorar a oratória. Aí, o que dela? A letra é o E, que é expressivo, que é comunicativo, e o I. E ela tinha um I. E também fala o grau, se era muito I, se o grau é muito introvertido ou não. E aí, ela era o I, mas não era muito, era quase chegando no E. O que acontece? Aí a gente começa a desenvolver. Então, ela vai fazer atividades para quê? Para justamente trabalhar e deixar de ser I. Quando a gente tem um autoconhecimento, a gente consegue mudar. Não é assim, eu nasci assim, gente, pelo amor de Deus. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, a gente está aqui para evoluir, para mudar. Não, Então, a gente está para essa evolução, né? E o HMI é isso, é um mapeamento do teu comportamento. E também é muito usado em empresas também. E lá nessas 150 páginas, assim, fala também probabilidade de trabalhos, carreiras, enfim, é infinito. Então, é um autoconhecimento que é super barato, que a gente também vai dar um desconto aqui. Isso. Vou deixar aqui também, a Cláudia disponibilizou para a gente, disponibilizou 2 relatórios, não é isso? Gratuitos? Não. O relatório? Pode ser. Acabei de colocar ela aqui no... Não era bem isso. Era 10 com 50% de desconto. Ok. Eu fiquei até assim chocada. Poxa, dá um brinde para a minha galera que está aqui assistindo, para quem está aqui, quem foi o primeiro também que tem curtiu. Também tem que fazer alguma... Porque a gente tem que ter o equilíbrio de troca. Sim, né? Então vamos lá. Então, vamos lá. Assim, então, o relatório, que é o livro da vida, que a gente... Gente, eu vou falar uma coisa. Esse livro, ele não serve, ele não é uma coisa estática. Não é assim, eu peguei e vou fazer
fazer isso, não. Ele consegue te mostrar para determinadas fases da tua vida. Eu, por exemplo, eu tenho várias funções. Eu trabalho como planejamento estratégico, eu também tenho uma veia comunicadora, e agora estou com outros projetos, tenho a minha associação. Então, para cada vertente da minha vida, esse relatório ele traz habilidades que eu preciso desenvolver e outras que eu preciso tomar um pouco mais de cuidado, ficar em alerta para que não me atrapalhe o crescimento. É isso mesmo, não é isso que você me trouxe? Então, presente, vai. Eu sou pidona. Eu vou pedir. Bom, mas aí a pessoa vai ter que marcar, então, meu Instagram, sim, falando que, né, dando um feedback, tem, né, a pra contrapartida. Gente... Vamos fazer um trato aqui, ó. Então, você que está assistindo aqui, já curtiu esse episódio, já mandou para alguém esse episódio, porque tem que mandar. Já seguiu a Cláudia também lá nas redes sociais, vai entrar no Instagram dela, vai mandar um direct e falar assim, olha, eu quero o presente que a Roberta fez você dar. O HMI. E aí a Cláudia vai entregar para as 2 primeiras pessoas que chamarem lá no direct, né? Que tem a gente vai colocar lá as condições, e ela vai entregar o relatório só para a pessoa. Isso. A parte da análise, aí a gente consegue um desconto, é isso? Que a gente vai conversar depois em off, porque senão ela vai me bater aqui. Nossa! Gente. Ó, o combinado eram 10, os 10 primeiros, tá, e eu vou manter, tá bom? Porque eu tenho, né, palavra, eu vou manter. Os 10 primeiros, tem esses 2 que eu dei, e os 10 primeiros que também entrarem em contato, fizerem tudo que a Roberta está mencionando, vai ter 50%. Então, os 2 primeiros de graça e mais 10 com 50% de desconto. Obrigado. Então, a gente saiu aqui, ó, no lucro, porque eu acabei ganhando 2 análises aí, 2 relatórios. Aí eu acho que ainda bem que não estava a minha câmera aqui filmando. Eu pensei, que é isso? Não tá. Peguei de surpresa. Olha só, antes de entrar no nosso assunto principal aqui, que eu quero falar sobre esse teu curso de Harvard, que foi a última formação, que é onde você está trazendo várias palestras, inclusive para as empresas também, né? Queria ver, acho que tem umas fotos aí que eu quero apresentar de verdade a Cláudia agora, para quem está assistindo, para mostrar que, olha, atrás dessa pessoa calma aqui, tem uma pessoa, né? Vamos ver aqui as fotos. Cadê a primeira? Ah, tá. Esse daqui é o logo dos Ansiosos Assumidos, né? E eu vou começar uma turma agora, dia 22 de outubro. 22 de outubro. Então, você que está assistindo, provavelmente esse episódio está indo a hora aqui lá pelo dia. Hoje, vamos ver aqui no nosso calendário. Está indo provavelmente no domingo, hoje é 5. Dia 5, então, está indo aí o episódio, ou 6, na segunda, a gente precisa só ver a programação. Tem uma turma se formando, dá tempo, né, de entrar. Tá. Aí, eu iniciando... Adoro, né, também. Ela é muito querida. Eu estou iniciando essa parte de palestra, né, em 2026, meu foco é palestra para empresas, e essa palestra, o que é? O gerenciamento das emoções até você construir a sua felicidade, que é do curso de Harvard. E eu Conta um pouquinho, antes da gente passar para o próximo, para a finalização e para a próxima foto, conta um pouquinho desse curso aqui. A gente já volta nas fotos. Já. Então, foi um curso de Harvard que eu fiz online, mas o que ele traz? A felicidade de dentro para fora. Então, muitas vezes, a gente busca a felicidade com prosperidade, dinheiro, coisas materiais, e a felicidade quem constrói é a gente. Então tem os pilares para construir a felicidade, que eu não vou ficar dando spoiler, porque eu quero que façam assistam a palestra, né? Mas tem esses pilares que a gente constrói, e com técnicas muito simples. Engraçado, porque eu falei que eu comecei com a parte energética, né? Os estudos, tal. E a primeira coisa que a gente aprende é sobre a gratidão. E a primeira aula que teve em Harvard foi falando da gratidão. E aí eu fiz esse curso, e aqui eu com a Tati De Angela, onde que eu estou fazendo, né, comprei um curso dela, para quê? Para montar a minha palestra, para a minha palestra ser memorável. Ótimo.
Então, já fica ligadinha na Cláudia. Vai ter. A gente pode contar com algumas pílulas aí nas suas redes sociais sobre isso, sobre essa questão da felicidade. Então, já aproveita para seguir a Cláudia também. E essa foto aqui, Cláudia, aqui, todo o processo, todas as técnicas que eu passo. Esse daí foi a formação do WISE, que é a inteligência emocional. Foi um curso intenso, onde eu descobri que realmente eu não tinha muita coisa... Porque o autoconhecimento é intenso, né? Uhum. E aí eu fiz um processo que são... Eu cheguei a ficar 3 dias até sem se comunicarem. Nossa! E foi a melhor coisa, em silêncio, eu não podia falar nem olhar para ninguém. Uhum. E é uma coisa muito profunda. E esse workshop marcou muito isso, por quê? Porque eu trabalhei todas as questões e a gente faz tipo uma regressão e eu vi que estava tudo bonitinho. Uau! Foi muito especial esse curso aí para mim. Que legal. Tem mais foto, não tem, produção? Vamos ver. Esse daí é do PNL, uhum. O Master Intervention, que eu também uso. Assim, a PNL é muito importante nas técnicas que eu coloco, porque ela fala muito bem assim. A gente não adianta apagar, não tem como apagar uma crença, um evento. A gente tem que fazer novos caminhos neurais para fortalecer e enfraquecer a outra. E aí foi um marco muito importante da PNL para mim. Entendi. E acho que é a última foto que a gente tem, deixa eu ver aí. Essa daí é uma formação de constelação familiar. E essa foto fala muito sobre a minha intuição. É uma dinâmica que eu uso também, que eu vou fazer em imersão. E onde vendas, você tem que achar o seu próprio desenho. E eu vendada, eu fui certinho, não titubeei em nenhum minuto. Então, quando eu me deitei, as pessoas ajudaram, eu sentei, eu falei assim, não, é aqui o meu lugar. Veio uma sensação que eu falei assim, todo mundo tem intuição, né? A gente que não sabe usar e começa a enganar a gente mesmo. Uau! Essa foto é muito boa. Essa questão de intuição me remete até daquela sensação de... Será que eu estou no lugar certo? Às vezes é uma desconexão que a gente tem de não estar no lugar certo, de não pertencimento, né, naquele lugar. E você usa essas técnicas também nas suas missões. Eu estou fazendo um workshop, né, que eu vou fazer um piloto, mas esse daí é um workshop que é o trainee sistêmico, né, que eu também aplico. Tá. E essa última foto que a gente tem aqui? É minha base, né? Não tem como, assim, é emoção. Emoção, porque essa foto aí representa 2 momentos. A união que eu tenho com a minha família. Está emocionada? Muito. Não esperava. E nós fomos a Foz do Iguaçu e eu não esperava nada. Mas quem já foi, acho que deve ter essa sensação. Mas esse lugar aí, o contato que eu falei assim, meu Deus, quem não acredita em algo maior, vai para aí, porque é impossível não sentir a energia da superioridade. Eu não falo Deus, divino, porque eu não mexo com religião, mas eu mexo com uma energia maior, porque Deus, para mim, é uma energia. Eu vejo Deus assim, como energia. Então, ali, e com a minha família, não tem, que me apoiam em tudo que eu faço. Nossa, e realmente é um lugar que eu nunca fui, Nossa. Mas só de ver tanto de água que tem, o tanto de energia, mata, e você estava ali com a tua base, com a tua família, né? Então, realmente, é para ficar emocionada, até eu estou com os meus olhinhos marejados aqui. Cláudia, a gente já está se encaminhando para o final. Eu queria que você desse um recadinho para as pessoas, falasse um pouco dessa questão, você já trouxe aqui a questão das palestras, que você vai estar colocando também nas empresas, que você vai estar levando, na verdade, né? Você já está levando para as empresas, principalmente por essa questão de saúde emocional, que a gente está vendo que, graças a Deus, estão olhando para isso com um pouco mais de atenção. Dá um recadinho aqui para quem está assistindo a gente, que ainda está nessa busca, ou que, de repente, ainda não se encontrou, que está sentindo uma coisa que está estranho. Fala um pouquinho dá esse recadinho final aqui para quem está assistindo a gente. Tá bom. O que eu quero passar, principalmente, a importância do nosso autoconhecimento, a importância de você entender cada emoção. A emoção, ela vem.
A gente não consegue bloquear uma emoção, nem consegue bloquear um pensamento. Mas é nossa obrigação saber administrar e não deixar que isso paralise você, né? Que pare algum projeto. A gente tem que ter esse receio, a gente tem que ter a preocupação, tem que calcular tudo. Mas o medo e a ansiedade, ela pode tirar a sua realização, né? Então, preste atenção nisso. Se você vê que isso está prolongando, procure ajuda. E o autoconhecimento é assim, ele é doloroso, mas ele é muito importante. Na verdade, ele é primordial, né? Porque se a gente não sai dessa casquinha que a gente cria por conta de dores que a gente carrega, seja através da infância, através da ancestralidade, se a gente não sai dessa casquinha, se a gente não abre uma fissura ali naquela casquinha para pedir ajuda para um profissional e falar, olha, tem alguma coisa que está me incomodando, a gente não consegue crescer. Exato. Né? E se a gente não cresce... Perde oportunidades na vida, né? Exatamente. Se a gente não cresce, a gente não entrega aquilo que é de melhor, o nosso fogo sagrado, o nosso presente divino. A nossa missão, né? A nossa missão. E uma coisa só que eu queria dizer, que eu acho muito importante, é que assim, não existe idade. Eu comecei todo esse processo aos 49 anos de idade. Entendeu? Então, eu estou velha, ou não vou começar. Não, não tem. Tem o quê? É o que você precisa fazer para melhorar você. É isso. Ótimo recado. Acho que a gente está vivendo realmente num mundo onde estamos vivendo mais e agora a gente tem a oportunidade de realmente viver e não só sobreviver, né? Porque uma questão é você sobreviver e outra é você viver através de cada vez mais ferramentas. E não é à toa que todo mundo está falando muito sobre autoconhecimento. E quem ainda não falou, seja de que área que for, e aqui eu vou dar o meu recadinho, eu que trabalho com essa parte financeira, que trabalho com a saúde financeira das pessoas, não tem como você ter alguma coisa, você ser alguma coisa, independente da área que você escolheu para trabalhar, se você não tiver um autoconhecimento. Então, trazer isso para a nossa realidade cada vez mais, e aqui eu já estou convidando a Cláudia também, porque a gente já está com o projeto de 2026 prontinho para sair do forno, cheio de novidades. A gente vai estar falando muito sobre os pilares que eu acredito, saúde física, saúde financeira, saúde emocional, todos os tipos de saúde. A gente vai ter painéis aqui, então já aproveita. Se você, tenho certeza que você gostou desse episódio. Se você quiser mandar para alguém que precisa ouvir alguma coisa que a gente falou aqui, já encaminha também. E deixa suas perguntas aqui, porque a Cláudia vai voltar, não vai, Cláudia? Com certeza. Então, olha só. Hoje a gente está ficando por aqui, nesse episódio que foi cheio de informação, que foi cheio de coisas. Tem presentinhos para você aqui na legenda do YouTube, então não esquece de ir lá na legenda, já clica, já segue a Cláudia, manda um recadinho. Se você foi uma das pessoas contempladas, também a gente vai estar com muito carinho entregando esse presente para vocês. Então, por hoje, eu fico por aqui. Mas você sabe, eu volto. Obrigada, Cláudia. Fica aqui.